Olá, meus irmãos da Casa de Oração Itaguaí. Que prazer poder participar desse culto com vocês. Como eu tenho sido grata a Deus, especialmente nesses últimos dias, pela tecnologia, que aproxima pessoas que estão fisicamente tão distantes como nós, né? Permite essa troca, que a gente se veja, que a gente se enxergue, que a gente se conecte. É muito tremendo isso. Graças a Deus por esses recursos que temos à nossa disposição. Vocês aí no Rio de Janeiro, eu aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Para mim é um prazer muito grande estar falando ao coração de vocês. Bom, como sempre digo, não sei onde esse vídeo vai parar. Por isso acho muito importante me apresentar. Eu me chamo Ana Paula Fraga, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E foi lá aos 16 anos de idade, na igreja Casa de Oração, no bairro de Realengo, bairro que eu nasci, e onde eu fui criada, onde minha família, boa parte da minha família reside, na zona oeste do Rio de Janeiro, que eu recebi o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. E então me converti ao cristianismo. Comecei a caminhar nessa igreja, foi ali que eu conheci meu esposo, que eu me casei com ele, o Lenilson. Também foi ali que eu apresentei minhas duas filhas, a Yasmin, que hoje tem 10 anos, e a Suzane, que tem 8. E também ali, aos 19 anos de idade, eu recebi o meu chamado missionário. E aos 25, eu pude estar em tempo integral, né? A partir dos 25 anos, em tempo integral, em campos missionários, servindo a Deus. Atualmente, minha família e eu estamos servindo ao Senhor em tempo integral aqui na cidade de Rio Grande, na casa de oração que fica situada no bairro Parque Marinha, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Quando você estiver passando por aqui, vem fazer uma visita pra gente, vai ser muito bem recebido, tá bom? E também faço parte do Ministério Satisfeitas, é um ministério de mulheres para mulheres. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nossa missão junto às mulheres dessa geração, acesse nossas redes sociais, nossa página no Facebook, Satisfeitas, nosso perfil no Instagram, Ministério Satisfeitas, e aqui no nosso canal de YouTube. Você vai conhecer um pouquinho das nossas atividades ao longo do ano, bem como dessa equipe maravilhosa que faz com que tudo isso se torne realidade. Aliás, você já se inscreveu nesse canal? Ainda não? Poxa, vai lá, se inscreve, dá um like e ativa o sino para ficar por dentro de todas as notificações das novidades que a gente posta por aqui. Amém? Já nos conhecemos? Agora vamos à palavra de Deus. Deus colocou um tema em meu coração para essa noite. O tema é mantendo os olhos nele. Uau, né? Mantendo os olhos nele. E nós vamos ler agora o texto bíblico que está em Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 ao 33. Vamos lá? Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem! Sou eu! Não temais!" Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas, ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Os discípulos estavam em um ambiente comum.
barco e mar, muitos deles pescadores. Porém, sobreveio um vento muito forte, um vento contrário. Eu gostaria de iniciar essa mensagem dizendo a você que estar em um ambiente comum não significa ausência de problema. Estar em um ambiente que você conhece, com pessoas que você conhece, vivendo as relações que você já está acostumada a vivenciar, não é um indicativo de ausência de problema. Os problemas surgem em qualquer lugar, com qualquer pessoa e a qualquer momento. Os discípulos, como eu disse, estavam no barco e no mar. Um cenário comum para eles, porque eram, na sua maioria, pescadores. Eles estavam no barco, no mar, à noite. Também era um horário comum para eles. Você se lembra quando Jesus encontrou Simão Pedro na beira da praia e o chamou para ser o seu discípulo, junto com seu irmão e também com os outros? Você se lembra desse episódio? A Bíblia vai dizer, né, que o próprio Pedro diz isso, que eles tentaram pescar a noite toda, sem, contudo, conseguir peixe algum. Então, Pedro disse que eles estavam no mar durante toda a noite. Portanto, o mar, o barco e a noite, juntos, né, formando um cenário só, era algo comum para a maioria dos discípulos. Pessoal, o caos, o problema, as situações difíceis não respeitam a sua rotina, não respeitam o seu tempo. Eles vêm, simplesmente vêm. O problema pode surgir no casamento, no trabalho, na casa, na sua saúde, que sempre funcionou bem, de repente vem algo errado. Sempre tudo deu certo, daqui a pouco começa a desandar. O caos não respeita a sua rotina. O caos pode chegar a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer relação que você tiver. É preciso estar preparado. É preciso estar preparada, ok? Amém? E aí, o que a Bíblia vai dizer? O vento começa a bater forte, aquele barco começa a se balançar, os discípulos começam a ficar agitados, normal. O caos gera aquela situação de agitação. Jesus vai até eles, mas a Bíblia vai dizer em que momento Jesus vai até eles. Diz que ele vai já em alta madrugada, em outras traduções, já perto do amanhecer. Jesus demora para encontrar os discípulos. Ele diz, peguem o barco e atravessem, e eu daqui a pouco vou encontrar vocês. Jesus fica ali e demora esse processo de ir até eles. O caos, ele tem o seu tempo determinado. Não adianta a gente bater perna, espernear. Gente, Jesus, me socorrer, vem agora. Né? Igual criança, a gente bate perninha. Porque está demorando, Senhor. O problema, ele tem um período, ele tem um projeto de ação na nossa vida. Bem como Deus também tem um tempo de agir, uma hora determinada para aparecer. Deus tem o seu tempo perfeito. Há uma canção que diz, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é a perfeita, sua maneira a mais linda. Não adianta a gente querer apressar as coisas, querer barganhar com o Senhor. Ele virá no tempo certo e você precisa aguentar até lá. Você precisa determinar o seu coração a suportar o tempo de espera do agir de Deus. Você precisa trabalhar o seu coração para que ele aceite o tempo do Senhor, a maneira do Senhor, a forma e o momento exato em que Deus vai agir. Por quê? Porque é perfeito. É perfeito. Então eu preciso esperar pelo tempo perfeito. E quando Jesus surge até eles, né? Jesus vai andando sobre as águas. Jesus decide ir assim. Ele podia pegar um barco, né? Mas ele prefere ir andando sobre as águas. Ele vai lá, andando sobre as águas. Agora você imagina, já
alta madrugada, todo mundo cansado de um dia todo. A passagem que conta uma história antes dessa vai narrar a multiplicação de pães e peixes. Jesus ficou o dia inteiro ensinando. Então eles estavam cansados, né? Naquela expectativa, talvez preocupação. Cadê Jesus? Vai pegar o barco de alguém? Alguém vai trazê-lo até aqui? Então, imagina o contexto da situação. Os discípulos estavam ali, alta madrugada, dentro daquele barco, um vento forte soprando. De repente, eles olham uma pessoa andando sobre as águas. E aí eles gritam, é um fantasma! Tem misericórdia, Jesus! Socorre-nos, né? Eles dão um grito e a Bíblia diz que eles vão sentir medo. Preste bem atenção no que eu vou dizer a você. O caos, ele tem um comportamento repetitivo. Ele vem com a intenção de ofuscar, de manchar a nossa visão de Deus. O caos, ele faz com que a gente veja Deus de uma maneira equivocada. Situações caóticas que vivemos na nossa vida, elas tendem a tentar manchar essa imagem que temos do Senhor. Em contrapartida, Deus se aproveita, né, entre aspas, dessa situação de caos para ampliar o nosso entendimento sobre quem Ele é e sobre a maneira como Ele age. São também as situações de caos que vão fazer com que a gente enxergue Deus de uma maneira mais ampla. Certas coisas vão tomando mais sentido para a gente. Já reparou? Alguns textos bíblicos, eles ganham um significado muito forte para nós em tempos de caos. Então fique atento. Fique atento, não permita que o caos manche a sua imagem de Deus, mas que Deus use o caos para ampliar a visão que você tem sobre ele, para fazer com que você conheça algo a mais sobre o caráter dele. Ok? Então vamos dar continuidade. Os discípulos então têm essa experiência. Jesus diz, não, peraí, tenham coragem, não fiquem com medo, sou eu, não é um fantasma, sou eu, Jesus. E Pedro faz um pedido. Eu quero ir aonde o Senhor está. Eu quero estar onde o Senhor está. Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, manda-me ir até o Senhor sobre as águas. O caos, ele quer gerar em nós um medo que nos paralisa. O medo é algo natural. Nós, como seres humanos, sentimos medo. E ele é essencial à preservação da nossa vida. Se você não tiver certos medos, você vai viver uma vida tão louca que você pode até se matar. Então, o medo evita que a gente toque no fogo, que a gente pule de um penhasco. Então, é importante sentir medo. Agora, quando ele toma o controle da situação, ele tende a nos paralisar. Ele impede que a gente caminhe, impede que a gente avance. Esse medo é nocivo. Esse medo é pecaminoso. E nós precisamos resistir a ele, vencê-lo. Então, o caos, ele gera um medo. Mas que medo é esse? É um medo que paralisa. É um medo que impede que a gente avance. Deus permite, né? Usa essas situações de caos em nós para gerar em nosso coração o quê? Ousadia. Deus quer plantar em nosso coração ousadia, de maneira que a gente experimente um novo com Ele, um caminho novo, que a gente vivencie algo novo, inédito, extraordinário na nossa vida. Então nós temos que estar sempre atentos a esse paralelo de ação entre o caos e Deus. O caos vai gerar um medo em você para tentar te paralisar, mas Deus virá com uma proposta de vencer o seu medo ousando. E essa ousadia te fará experimentar novos caminhos, experiências que você ainda não teve com o Senhor. Qual foi a experiência que Pedro teve aqui, nesse texto? Ele andou sobre as águas. Você conheceu alguém na vida que andou sobre as águas? Nunca mais eu vi esse episódio se repetir. Que coisa extraordinária!
Gente, que tenha sido um passo, dois, ele afundou depois, começou a afundar. Eu nunca vi ninguém que tivesse dado um passo sobre as águas. Pedro teve uma experiência extraordinária com Deus naquela madrugada. E sabe, essas experiências de novos caminhos que temos com o Senhor, elas podem tomar dois rumos. Elas podem seguir dois caminhos. O primeiro, ser apenas uma experiência pontual. Algo que você viveu e ponto final. Você experimentou aquilo e nunca mais voltou a acontecer. Ou ela pode tomar um outro rumo. Pode se tornar um estilo de vida. Então, como eu posso fazer para que essa experiência extraordinária que eu tive, nessa situação de caos, quando eu atendi ao apelo de Deus para ser ousada e fui por um caminho novo, como é que eu posso fazer para que essa experiência não seja pontual, ela se torne um estilo de vida, um novo estilo de vida para mim? Essa experiência será pontual se, como Pedro, você olhar as circunstâncias. Quando Pedro diz, a Bíblia vai dizer aqui, que quando Pedro olhou, percebeu que o vento era forte, que a situação era caótica, então ele começou a afundar. Quando que essas experiências serão pontuais na sua vida? Quando seus olhos estiverem fixos na circunstância. Quando seus olhos se distraírem com as circunstâncias. Essas experiências tenderão a ser pontuais. Elas não vão provavelmente se repetir na sua vida ou até mesmo se concluir, chegar ao fim. Pedro tinha um objetivo, ir até Jesus, mas ele foi perto, não chegou lá. Por quê? Porque olhou as circunstâncias. E quando que essa experiência pode se tornar um estilo de vida? Quando você olha para Jesus. Quando mantém os seus olhos firmes nele. Quando você olha para ele, fixa seu olhar no Deus que ele é e no que ele pode fazer. Então você consegue concluir o seu caminho. Você consegue chegar até o objetivo proposto. O caos quer manter os nossos olhos na dúvida. Será que eu vou conseguir? O vento, o mar, meu Deus, os discípulos, ninguém veio, sou eu aqui sozinho. As dúvidas, o caos planta dúvida no nosso coração. Mas Deus lança sementes de fé à medida que a gente olha para Jesus. Jesus conseguiu, eu vou conseguir também. Jesus está lá me esperando. Olha o olhar dele para mim, é positivo. Ele está me dando o aval. Ele está dizendo, vem meu filho, confia em mim. Eu estou aqui, continua, persevera. Mais um passo, você não vai afundar. Qual foi sabe, a palavra de Deus, de Jesus para Pedro, quando o resgata da água? Homem de pouca fé, por que você deu ouvido à dúvida? Por que você deu confiança para a dúvida? Por que você não acreditou que chegaria até o fim? Por que você acreditou que a mesma fé que fez você dar 3 passos não sustentaria o teu passo até chegar a mim? Porque você achou que essa fé seria incompleta nas suas obras? A fé falhou, a dúvida dominou. A dúvida dominou. Caminhe pela fé. E a maneira de caminhar pela fé é olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da minha fé. É quem vai iniciar essa fé na minha vida. E é quem vai concluir essa fé, finalizando o que ele iniciou em mim, a proposta que ele me deu. E então Jesus pega Pedro e entra no barco com ele. E a Bíblia diz que no momento que eles entram no barco, o vento cessa. E muitas vezes o caos, ele quer impedir que façamos novas tentativas. A gente fracassa e não tenta de novo. Não insiste, não persevera. O caos quer fazer isso com a gente. Sabe como? Nos dizendo, tá vendo? Quando você voltou para o barco, o vento parou. Significa que você nunca tinha que ter saído do barco. Teu lugar era aqui. O vento parou porque você veio para o barco.
Mas a Bíblia não diz isso. O vento parou porque Jesus entrou no barco. Porque Jesus estava lá, o vento parou. O caos tem a tendência de distorcer a palavra de Deus nos nossos corações, de gerar em nós um misto de sentimentos que nos afastam dos propósitos que Deus tem para nós. Mas em tempos de caos, você tem uma escolha. Ouvir a voz do medo, ouvir a voz do caos ou ouvir a voz de Deus. Eu espero sinceramente que na sua vida você possa ouvir a voz de Deus. E se por acaso, durante o percurso de ouvir a voz de Deus, você se sentiu tentado a ouvir o caos e parou e começou a afundar, não desista. Tente outra vez. Tente outra vez. A sua fé será aperfeiçoada. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje, eu espero que abençoe a sua vida e que possa te edificar e propor a você, um novo estilo de viver, confiando na voz do Senhor. Isso tudo vai passar, gente. Como tantas coisas que vieram antes desse caos que estamos vivendo já passaram. Mas o nosso Deus nunca passará. Ele permanecerá para sempre. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. E vivam olhando firmemente para Jesus.